Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nesta videoaula vamos falar sobre equações e inequações trigonométricas no intervalo real. Essa videoaula é uma continuação da videoaula da sessão anterior, onde as equações e inequações trigonométricas foram resolvidas considerando o intervalo da volta completa, ou seja, x entre 0 e 2π. Agora, vamos considerar como conjunto universo toda a reta real. Dessa forma, todos os processos de resolução vistos anteriormente continuam válidos. Entretanto, devemos nos atentar para o período das funções trigonométricas envolvidas. Vamos fazer esse exercício retirado do próprio site do GTMAT. Resolver a equação seno de x igual a meio no intervalo real. Sabemos que o seno de π sobre 6 é meio. Logo, a solução é π sobre 6 ou o seu suplementar, π menos π sobre 6, que é igual a 5π sobre 6. Se estivéssemos considerando o intervalo da volta completa, essa seria a resposta. Entretanto, ao se considerar o intervalo real, sabemos que esses valores se repetem de 2π em 2π. Portanto, devemos acrescentar 2kπ a cada um desses valores, onde k é um número inteiro. Assim, o conjunto de solução dessa equação trigonométrica é x pertence a R, tal que x igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ para todo k inteiro. Temos aqui algumas soluções representadas graficamente. Temos o gráfico da função f de x igual a seno de x, temos aqui o valor de f de x igual a meio e os valores de x para os quais o seno de x vale meio. Assim, no intervalo da volta completa de 0 a 2π, temos como soluções π sobre 6 e 5π sobre 6. Considerando o k igual a 1, ou seja, o arco deu uma volta completa e agora está repetindo todo o ciclo, teremos π sobre 6 mais 2π, que dá 13π sobre 6, e 5π sobre 6 mais 2π, que dá 17π sobre 6. Considerando o k igual a 2, teríamos duas voltas completas. O arco teria dado duas voltas completas na circunferência trigonométrica e iria começar aqui a terceira volta completa, né? Então teríamos π sobre 6 mais 4π, que dá 25π sobre 6, e 5π sobre 6 mais 4π, que dá 29π sobre 6. Considerando também o arco girando no sentido horário, temos aqui π sobre 6 menos 2π, ou seja, o k seria menos 1, né? π sobre 6 menos 2π, que dá menos 11π sobre 6, e 5π sobre 6 menos 2π, que dá menos 7π sobre 6. Também podemos utilizar a janela de cálculo simbólico do GeoGebra para verificar a resposta. Então, podemos entrar aqui, ó, resolver equação em x, seno de x igual a meio. E a resposta, então, será dada no intervalo real. X igual a 2k1π mais π sobre 6, 1/6 de π, né? X igual a 2k1π mais 5/6 de π, que é o mesmo, é equivalente à resposta que a gente colocou. π sobre 6 mais 2kπ e 5π sobre 6 mais 2kπ. Vejamos agora esse exercício retirado do próprio site do GTMAT. Resolver a equação tangente de 2x igual a raiz de 3. Considerando como conjunto universo toda a reta real. Um detalhe aqui é que esse exercício também está contido no livro Trigonometria Números Complexos da Sociedade Brasileira de Matemática e no livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. O primeiro arco positivo cuja tangente é igual a raiz de 3 é π sobre 3. Logo, 2x igual a π sobre 3 mais kπ para todo k inteiro, uma vez que a função tangente é periódica de período π. Assim, dividindo por 2, temos que o conjunto de solução da equação trigonométrica é x pertence a R, tal que x igual a π sobre 6 mais kπ sobre 2 para todo k inteiro. Temos aqui representado graficamente algumas das soluções da equação trigonométrica tangente de 2x igual a raiz de 3. Então tá aqui, ó, a primeira solução positiva, né, π sobre 6, né? Tá aqui o gráfico da função tangente de 2x em verde, né? E tá aqui então a primeira solução positiva, π sobre 6, a tangente de 2 vezes π sobre 6 da tangente de π sobre 3, que é igual a raiz de 3. Então tá aqui a primeira solução aqui positiva. E se eu somo kπ sobre 2 para todo k inteiro, eu vou tendo outras soluções. Por exemplo, se o k for 1, π sobre 6 mais π sobre 2 dá 2π sobre 3, a próxima solução, olha lá. Onde que ela vai ser? Onde que essa função aqui vai ser raiz de 3, né? Então tá aqui a segunda solução positiva aqui, 2π sobre 3. Então, se o k for 2,
π sobre 6 mais 2π sobre 2, o 2 vai cortar com 2, π sobre 6 mais π, que dá 7π sobre 6, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? E a mesma coisa se o k for negativo, né? Se o k for menos 1, vai ficar π sobre 6 menos π sobre 2 dá menos π sobre 3, tá aqui. Também tem a tangente de menos 2π sobre 3 é igual a raiz de 3. Então, se o k for menos 2, π sobre 6 menos π dá menos 5π sobre 6, que puxa a tangente de 2 vezes isso aqui, né? Então, a tangente de menos 5π sobre 3, porque o 2 vai cortar com 6, né? Então, a tangente de menos 5π sobre 3 da raiz de 3, né? Por causa desse 2 aqui que vai cortar com esse 3 aqui, né? Então, esse menos 5π sobre 6 é outra solução. E assim por diante. Vamos conferir o resultado na janela de cálculo simbólico do GeoGebra. Resolver equação em x, tangente de 2x igual a raiz de 3. Então, de fato, temos aqui, ó, π sobre 6 mais kπ sobre 2. E, finalmente, vamos falar sobre inequações trigonométricas fornecendo alguns exemplos. As inequações trigonométricas que abordaremos nessa videoaula podem ser resolvidas utilizando todo o conhecimento de equações trigonométricas, juntamente com uma análise atenciosa da circunferência trigonométrica. Além disso, devemos considerar o período das funções trigonométricas. Vamos resolver esse exercício retirado do próprio site do GTMAT. Resolver a inequação seno de x maior ou igual a meio, considerando como conjunto universo toda a reta real. Um exercício semelhante, sem considerar a igualdade, está contido no livro Trigonometria e Números Complexos da Sociedade Brasileira de Matemática. E outro exercício semelhante, dessa vez considerando o sinal menor, está contido no livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Bom, esse exercício já foi resolvido na videoaula da sessão anterior, no caso, considerando o intervalo de uma volta completa, ou seja, o x entre 0 e 2π. Então, temos aqui, em vermelho, os valores cujo seno é maior ou igual a meio, né? Ele é igual a meio em π sobre 6 e 5π sobre 6, e todos os arcos que estão entre π sobre 6 e 5π sobre 6 vão ter os seus valores de seno maiores ou iguais a meio, né? Então, o conjunto de solução seria todos os números reais que estão entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Considerando agora o intervalo real, ou seja, o conjunto universo toda a reta real, teríamos que acrescentar aqui 2kπ para todo k inteiro, por se tratar do período da função seno, né? Esse intervalo aqui, ele vai se repetir de 2π em 2π para todo k inteiro. Temos aqui uma representação gráfica desse conjunto de solução. Está aqui o gráfico da função f de x igual a seno de x e destacado em vermelho alguns dos intervalos desse conjunto de solução. Por exemplo, aqui se o k for 0, temos o intervalo de π sobre 6 a 5π sobre 6, ou seja, valores de seno maiores ou iguais a meio, né? Se o k for igual a 1, temos π sobre 6 mais 2π, 13π sobre 6. E 5π sobre 6 mais 2π, 17π sobre 6. Então, se o k for igual a 1, temos esse outro intervalo aqui, que também tem valores de seno, o valor da função seno são maiores do que meio, né? Maiores ou iguais a meio. E se o k for menos 1, por exemplo, temos aqui π sobre 6 menos 2π, menos 11π sobre 6. E 5π sobre 6 menos 2π, menos 7π sobre 6, esse outro intervalo destacado aqui em vermelho. E assim por diante. Vale também lembrar que o primeiro intervalo positivo de π sobre 6 a 5π sobre 6 é a solução do problema no intervalo da volta completa, ou seja, quando x está entre 0 e 2π. Já a solução do problema do livro Trigonometria e Números Complexos da Sociedade Brasileira de Matemática, ou seja, sem considerar o sinal da igualdade, seria a mesma solução da mesma forma, sem considerar o sinal da igualdade. Temos aqui a mesma representação gráfica do exercício anterior, porém, dessa vez com os pontos em aberto, uma vez que foi excluída a igualdade, né? Agora estamos interessados em resolver a inequação, seno de x maior que meio. Então, é a mesma representação gráfica do exercício anterior, porém, os pontos agora se encontram em aberto, já que não podemos ter os valores seno de x igual a meio. Já no exercício do livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, onde o sinal de maior é substituído pelo sinal de menor, ou seja, queremos resolver a inequação seno de x menor que meio para todo x pertencente a R, né? Considerando, então, com o domínio
o intervalo real, né? Toda a reta real, o conjunto universo, toda a reta real. Então, qual que vai ser a solução? Vai ser o arco, vai ser o outro arco que completa a circunferência. Olha lá, vai ser o arco que pega de 5π sobre 6 até π sobre 6, que pode ser subdividido em duas partes, de 0 a π sobre 6, né? Então, podemos pegar de 0 mais 2kπ até π sobre 6 mais 2kπ, ou seja, essa parte aqui, ou de 5π sobre 6 até 2π, né? Então, podemos pegar também essa outra parte aqui, ó, de 5π sobre 6 até 2π mais 2kπ, ok? Para todo k inteiro, né? Para todo k pertencente aos inteiros aí. Bom, esse zero aqui vai desaparecer na soma, né? Ele é elemento neutro da soma. Podemos colocar o 2π em evidência aqui. Então, teremos o seguinte conjunto de solução dos números reais, tais que são maiores ou iguais a 2kπ e menores que π sobre 6 mais 2kπ, ou maiores do que 5π sobre 6 mais 2kπ e menores ou iguais a 2, colocando 2π em evidência aqui, 2k mais 1π para todo k inteiro. Temos aqui também a representação gráfica desse conjunto de solução, destacado aqui em vermelho. Então, olha só, temos aqui de 0 a π sobre 6, também aberto, porque não tem o sinal da igualdade, e de 5π sobre 6 até 2π. Se o k for igual a 1, teremos esse outro conjunto, esse outro intervalo aqui, né? De 2π até 13π sobre 6, aberto, e de 17π sobre 6 até 4π. E assim por diante. Se o k for igual a menos 1, também temos aqui, ó, de menos 2π a menos 11π sobre 6 e de menos 7π sobre 6 até 0. Para finalizar essa videoaula, vamos fazer esse exercício retirado do livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Resolva a inequação tangente de x maior que menos raiz de 3 e menor ou igual a raiz de 3 sobre 3 para x pertencente a R. Temos a inequação aqui, tangente de x maior do que menos raiz de 3 e menor ou igual a raiz de 3 sobre 3, representada aqui por este segmento vermelho, né? Tá aqui o menos raiz de 3, a tangente igual a menos raiz de 3. O ponto está em aberto porque não tem o sinal de igual. E aqui o raiz de 3 sobre 3, o ponto está fechado porque tem o sinal de igual. Sabemos que o ângulo do primeiro quadrante, cujo valor da tangente é raiz de 3 sobre 3, é o π sobre 6, que está aqui representado com esse ponto fechado aqui, é azul, ok? E sabemos também que o menos raiz de 3, a tangente igual a menos raiz de 3, ela acontece no segundo quadrante, no 2π sobre 3, e no 2π sobre 3 mais π, que dá 5π sobre 3, né? A tangente igual a raiz de 3 sobre 3 acontece no π sobre 6 mais π também, né? Que é o que fornece aqui, que te dá o 7π sobre 6, os dois em fechado aqui, os dois com o ponto fechado aqui por causa do sinal de igual. Portanto, os valores cuja tangente, os valores de x, cuja tangente está entre menos raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3, né, maior do que menos raiz de 3 e menor ou igual a raiz de 3 sobre 3, pode ser subdividido aqui dessa forma, ó, de 0 a π sobre 6, né? Então, de 0 mais kπ, que é o período da função tangente, até π sobre 6 mais kπ, ok? Ou, então, essa parte aqui, ou essa outra parte aqui, de 2π sobre 3, de 2π sobre 3 mais kπ, até π mais kπ, menor ou igual. Então, peguei essa parte aqui e essa parte aqui. Por quê? Porque se eu somar kπ, essa parte vai se repetir aqui embaixo, né? Se o k for 1, então vai ser de π a 7π sobre 6, né? Se o k for 1. E se o k for 1 aqui, vai ser de 5π sobre 3 até 2π. E assim por diante, né? Para todo k inteiro. Portanto, como o zero é elemento neutro da soma e a gente pode colocar também o π em evidência aqui, ficando k mais 1π, temos como conjunto de solução dessa inequação o seguinte: x pertence a R, tal que x maior ou igual a kπ e menor ou igual a π sobre 6 mais kπ, ou x maior que 2π sobre 3 mais kπ e menor ou igual a k mais 1π para todo k inteiro. Podemos ilustrar esse conjunto de solução com a seguinte animação. Vamos tomar um ponto aqui, né, nesse pedaço aqui, nesse arco aqui azul, e um outro ponto também nesse intervalo aqui, nesse arco azul, e os dois têm a tangente entre menos raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3. Aqui estão algumas das referências, incluindo alguns sites em que me baseei para fazer essa videoaula.
Obrigado, pessoal, e até a próxima!